Olá pessoal, mais um vídeo aqui sobre as nossas aulas de matemática. Agora é a vez da frente 2, módulo 15, dando continuidade ao estudo das progressões geométricas. A gente vai falar sobre propriedades e fórmula do produto nessa aula. Vocês vão ver algumas propriedades importantes. Tem um foco principal lá nas resoluções dos exercícios. Por favor, prestem bastante atenção quando a gente chegar lá. Só que antes a gente vai dar uma passada aqui nas relações que vocês precisam dominar para chegar até lá. Basicamente, duas propriedades e a fórmula do produto que a gente vai usar lá nas questões também. Então, bora começar. Lembrando que quando a gente está estudando propriedades, é porque também a gente já passou pelas aulas iniciais sobre progressão geométrica. Então, tecnicamente, você chega aqui já dominando aquelas questões sobre o termo geral da PG, né? Saber escrever o enésimo termo em função do A1 e da razão e saber também o significado da PG, aquela questão de multiplicação, classificar como PG crescente, decrescente ou alternante e tudo mais que está lá no vídeo do módulo 14, ok? Vamos para as propriedades. A primeira é inevitável a comparação que a gente faz, porque lá na PA também a gente tem uma propriedade para termos equidistantes. Lá na PA, enquanto a propriedade é para a soma dos termos equidistantes, aqui a gente tem o produto dos termos equidistantes, 2 a 2, é sempre constante. Ou seja, numa PG qualquer, se você pegar o primeiro e o último, multiplicar entre eles, pegar o segundo e o penúltimo, multiplicar entre eles, o terceiro e o antepenúltimo, e assim vai multiplicando entre eles, você vai sempre achar o mesmo resultado. Dá só uma olhada nessa PG aqui, que tem 6 termos. Se eu pegar 1 multiplicando 243, ou 3 multiplicando 81, ou 9 multiplicando 27, eu vou achar o mesmo resultado. Termos equidistantes são termos que ficam à mesma distância ou dos extremos ou em relação ao meio da progressão geométrica. Normalmente você fala em relação aos extremos, né? Os termos equidistantes dos extremos, primeiro e último, segundo e penúltimo, terceiro e antepenúltimo, e quando tem mais termos assim por diante, o produto deles 2 a 2, nessa ordem, vai ser sempre constante. Não vamos esquecer, na PA existe termos equidistantes, mas a soma 2 a 2 entre eles vai ser uma constante. Aqui para PG é o produto, multiplicando você vai achar o mesmo resultado. Uma segunda propriedade importante, a gente tem, inclusive, o que ajuda a gente a entender o conceito de média geométrica. É inevitável também a comparação com a PA, pessoal. Lá na PA, a gente tinha 3 termos em PA, o do meio era a média aritmética dos outros dois, ou seja, o do meio era somar o de antes e o de depois e dividir por 2 o resultado. Aqui, como é uma progressão geométrica, também é a questão de média, mas é uma média geométrica, que seria o caso do termo do meio ser a raiz quadrada do produto dos outros dois. Como essa raiz quadrada normalmente atrapalha, inclusive eu ia escrever aqui, mas está até a sombra, eu prefiro elevar o quadrado dos dois lados e escrever desse jeito, que o termo do meio elevado ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Né? Média geométrica de 3 termos em PG. E por último, a fórmula do produto, que muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque você não acha o produto em si, você acha o módulo do produto. O módulo do produto de n termos de uma PG é a raiz quadrada do produto entre o primeiro e o último elevado à enésima potência. Então, normalmente, para calcular o produto, você vai ter que saber quantos termos são, que é o valor de n, o primeiro termo, o último termo e jogar nessa fórmula aqui. Exercício número 1, bora lá? A sequência 8, 19 é obtida somando-se os termos correspondentes de duas progressões, uma PA e outra PG, de razões iguais. O primeiro termo 8 é o resultado da soma do primeiro termo da PA com o primeiro termo da PG. O segundo termo 19 é o resultado do segundo da PA com o segundo da PG e assim sucessivamente. Sabendo-se que o primeiro termo da PA é igual ao primeiro termo da PG, podemos calcular o quinto termo da sequência, igual a o quinto termo da sequência, de acordo com o enunciado, pessoal, de acordo com a lógica dele aqui, vai ser pegar o quinto termo da PA
e somar o quinto termo da PG, lembrando que as duas progressões, embora uma seja aritmética e a outra seja geométrica, elas têm algo em comum. O primeiro termo é o mesmo para as duas e a razão também. Então, para resolver o exercício, eu resolvi fazer o seguinte. Vamos dar uma puxadinha aqui, ó. A PA, eu coloquei o primeiro termo valendo A, o segundo termo é o primeiro mais a razão, o terceiro termo é esse aqui mais a razão, e assim por diante. Como a PG tem o mesmo termo inicial, eu também comecei com A, e como ele tem a mesma razão, eu também usei R, só que para PG é multiplicação. O segundo termo é o primeiro vezes a razão, o terceiro termo é esse segundo vezes a razão, e assim por diante. Agora a gente consegue descobrir o valor do primeiro termo, porque se eu somar o primeiro termo da PA com o primeiro termo da PG, eu descubro o primeiro termo dessa sequência. Então, A mais A é igual a 8, então quer dizer que o A é 4. As duas progressões começam com um número 4. Nesse caso, se eu somar esses dois aqui, ó, A mais R e A vezes R, vai dar o segundo termo. O segundo da PA com o segundo da PG dá o segundo termo da sequência em questão. Só que o A, pessoal, vale 4. Eu já substituí aqui. E aí eu consigo juntar 5R e jogo 4 para lá subtraindo. 5R é igual a 15, o R é igual a 3. Ou seja, já consigo definir alguns elementos da PA e da PG para poder trabalhar com o que o exercício está querendo. Como é o quinto termo, dá para ir de boa, tranquilo, né? O primeiro termo é 4 e a razão é 3, então você vai de 3 em 3 aqui até o quinto termo, que dá 16. Ou então você poderia fazer que o A5 é A1 mais 4R. Na PG você vai fazer com o 4 e com o 3, só que o 3 multiplicando, né, dá 12, 36, 108, 324. Ou então você poderia fazer a 5 é igual a 1 vezes Q elevado à quarta. Só que o exercício quer que a gente descubra o quinto elemento da sequência, que é a soma do quinto elemento da PA com o quinto elemento da PG. Somou aqui 340. A nossa resposta aí, ó, letra A. Número 2, exercício típico daquela propriedade da média geométrica para termos em PG. Você não é obrigado a adivinhar que os termos estão em PG num exercício igual a esse, porque ele te informa, olha só. A sequência de números reais e positivos dada por, olha aí a sequência, é uma progressão geométrica, cujo sétimo termo vale. Pensando em sétimo termo da PG, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, na verdade, né? A 7 é igual a 1 mais razão elevada a sexta. Lembrando que no termo geral, a razão sempre vai estar elevada a uma posição, a um valor a menos do que a posição do termo em questão. É sempre n menos 1 aqui. Outra coisa, a sequência de números reais e positivos. Isso vai ser decisivo numa escolha no decorrer do nosso exercício. Agora, são 3 termos em PG. Eu sempre vou poder usar aquela propriedade que fala que o quadrado do termo do meio é igual ao produto dos outros dois. Então, está aqui montado. E quando eu elevo esse do meio ao quadrado, a raiz desaparece, fica x ao quadrado mais 11. E aqui eu faço a operação distributiva, 2x ao quadrado mais 2x menos 4x menos 4. Juntando todos os termos e fazendo o isolamento, que deu uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero, que você pode fazer por Bhaskara, o delta aqui vai dar 64, ou então pensar em dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 15, então é menos 3 e 5, e eu vou escolher o 5 justamente porque são números reais e positivos. Substituindo o x por 5, aqui vai dar 3, aqui vai dar raiz de 36, que é 6, aqui vai dar 12, então está formada a minha PG. Está claro para vocês que o primeiro termo é 3 e a razão é 2, então eu posso achar o sétimo termo fazendo A1 vezes razão elevada a sexta. 3 vezes 64 dá 192, letra B a resposta. Bora lá, exercício número 3. 3 irmãos estão num banco da praça quando uma moça passa e diz: "Nossa, que meninos lindos, qual a idade de vocês?" Foi então que o irmão, que não é o mais velho, nem o mais novo, ou seja, o irmão do meio, né, disse: as nossas idades formam uma progressão aritmética de razão 4. E o mais velho completou: se somarmos 1 a cada uma das idades deles, né, somar 1 na idade do mais novo e do meio, né, e 5 à minha idade, ou seja, do mais velho, nossas idades formarão uma PG. Exercício que mistura PA e PG aí, uma situação
meio que embaraçosa aí, de umas crianças fazendo uma brincadeira, mas enfim. Foi então que a moça respondeu: essa não é a forma de se falar com uma moça, até porque a minha idade é igual à soma dos três juntos. Quer saber a idade da moça? Que é descobrir a soma dos três meninos aí e somar, ok? Descobrir a soma das idades dos três meninos. Bora lá, o menino do meio, que eu vou chamar de X, falou que os três juntos, as idades, formam uma PA de razão 4. Ó. Ele é do meio, então eu joguei 4 para trás e 4 para frente para dar uma PA de razão 4 ali. Agora o outro falou o seguinte: se somar 1 nesse, aí fica x menos 3. Somar 1 nesse, fica x mais 1. Somar 5 nesse, fica x mais 9, forma uma PG. E isso aqui é bom para mim, porque eu vou poder pegar o do meio e elevar ao quadrado, e os outros dois eu vou multiplicar igualando. Essa é aquela propriedade que a gente acabou de usar no número 2, propriedade muito útil quando o assunto é PG, viu, gente? Desenvolvendo o produto notável aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1, fazendo a distributiva nesses dois parênteses, x ao quadrado menos 3x mais 9 menos 27, mais 9x menos 27, eu posso eliminar o x ao quadrado, isolar o x para achar que ele é 7. Lembra que 7 é a idade do meio, então, que eu chamei de x. E aí, como o anterior tem 4 a menos, dá 3. Como o outro tem 4 a mais, dá 11. A moça tem a idade igual à soma dos três. Então, eu vou somar para dar 21. A resposta é a letra E. Número 4, galera, pergunta o seguinte: o produto dos 7 primeiros termos da PG 2, 4 e 8, PG de primeiro termo 2 e razão também 2, e eu quero saber o produto dos 7 primeiros. Já pulando aqui uma etapa, pensando no produto dos 7, como todos eles vão ser positivos aqui, é uma PG crescente, eu não me preocupo com aquela questão do módulo. Mas olha o que eu preciso saber. Eu preciso saber quantos que eu vou multiplicar, são 7. Eu preciso do primeiro termo que eu já tenho aqui, que vale 2. E eu preciso do último termo, né, que limita esse produto meu, que é o A7. Mas para achar o A7, eu posso fazer A1 vezes Q é a sexta. O A1 é 2 e a razão também é 2. Então, se eu multiplicar aqui, eu somo os expoentes da 2 à sétima. E daí eu vou fazer a substituição, olha só. O produto sétimo é raiz quadrada, 2 vezes 2 à sétima, tudo elevado à sétima. 2 vezes 2 à sétima dá 2 oitava, dentro do parênteses, que elevado à sétima me obriga a multiplicar o expoente. 2 elevado a 56. Para tirar da raiz, eu posso simplificar o índice da raiz com o expoente aqui, fica 2 elevado a 28. Mas como não tem assim para a gente marcar, pessoal, a gente precisa fazer uma mudançazinha aqui. Por exemplo, o 28 eu posso falar que ele é 7 vezes 4. Poderia falar que é 4 vezes 7 também, mas aí eu não acharia a resposta para marcar. Mas chamando de 7 vezes 4 aqui, ó, 2 à sétima é 128, fica 128 à quarta, que é o que está na letra E. Finalizando com o número 5, o produto dos 6 primeiros termos da sequência. Novamente, ó, eu tenho uma sequência que eu já sei o primeiro termo, tenho condições de saber que a razão aqui é 2, e eu quero o produto dos 6. Eu poderia usar a fórmula, né? Mas eu vou mostrar nesse exercício aqui que às vezes você pode resolver o exercício de produto dos termos da PG sem a fórmula, principalmente quando você tem o primeiro termo e a razão, para você poder descobrir o que você precisar aí. Agora, a questão é a seguinte: se você fosse usar a fórmula, você teria que calcular o A6, né? Que é A1 vezes Q elevado à quinta. O A1 é 3, aí ficaria 2 elevado à quinta. Né? 2 elevado à quinta é 32. O sexto termo aqui vai dar 96. Nesse caso, se você multiplicar todos eles, é só jogar naquela forma. Mas olha o que eu quero mostrar para vocês. Ó. Multiplicar o 6 vai ser o primeiro vezes o segundo, vezes o terceiro, vezes o quarto, vezes o quinto, vezes o sexto. Só que todos eles eu escrevi, quando possível, usando A1 e Q. Por exemplo, aqui o sexto ó, é A1 vezes Q é a quinta. Então, todos os A1s que estão multiplicando, eu posso juntar num só. São 6 vezes o A1 multiplicando ele mesmo, então dá A1 à sexta. O Q é a mesma coisa, eu posso somar os expoentes, fica Q elevado a 15. E aí, nesse caso, só para responder do jeito que ele está pedindo aqui, porque é um expoente único, ó, eu vou fazer o seguinte: substituindo o A1 por 3 e a razão por 2,
Esse aqui eu vou fazer 3 ao quadrado ao cubo, e esse aqui eu vou fazer 2 à quinta ao cubo para ficar um expoente em comum entre eles. Ficando expoente em comum entre eles, eu posso colocar os dois, ó, num parêntese só. E aí 9 vezes 25 dá 288, elevado ao cubo, que é a nossa letra D. Dá para calcular o produto dos termos de uma PG sem fórmula, mas desde que seja uma quantidade pequena de termos, né, pessoal? Mas enfim, dá para usar a fórmula aqui também. Encerrando aqui, valeu, até mais.